em 2022 nós teremos votos impressos auditáveis. Essa possibilidade é real? É real, o Congresso debate isso. Nós temos uma comissão instalada na Câmara, que já está em sua reta final de trabalho. Nós realizamos diversas audiências públicas, ouvimos diversos técnicos, juristas, especialistas em sistemas eleitorais, e aí a comissão vai formando a sua concepção. O relator já está em fase final da elaboração do seu texto, a gente deve votar isso em, no máximo, 2 semanas, e aprovado na comissão, e a tendência de aprovação, é claro que depende de como o relator vai apresentar nos seus detalhes, de repente ele gera um desconforto e não aprova. Né? Mas a tendência de aprovação, se aprovado na Câmara, na comissão, aí depois o texto segue para o plenário da Câmara, o presidente tem que pautar e tem que ser aprovado em 2 turnos. Aí vai para o Senado, tramita no Senado, tem que ser aprovado em 2 turnos. E o prazo é outubro, porque tem que ter 1 ano de anterioridade da eleição. Né? Por isso que há uma vontade de todos que, se o texto for aprovado na comissão, ele tramite rapidamente para ter esse tempo. Então, se teremos voto impresso em 2022, depende do Congresso, evidente, mas há uma vontade de que isso aconteça. Na CCJ, essa proposta teve o senhor como relator, e agora o senhor é presidente da comissão da mesma proposta. Na sua opinião, o voto impresso auditável ele é viável para as eleições já de 2022, de fato? É viável, sim. Esse princípio aí de 1 ano de anterioridade das regras, ele é exatamente para isso. É para dar previsibilidade de regras para o eleitor, é para dar previsibilidade de regras para o candidato, para que todos compreendam, e é para dar condições da justiça eleitoral se adaptar. Ele não foi colocado ali por enfeite. Então, 1 ano é suficiente, sim. Nós estamos hoje num mundo que as coisas acontecem com muito mais velocidade, a gente tem mais informações, conexões, acessos, a tecnologia não é um obstáculo para nós, então, sim, é possível organizar isso em 1 ano, com toda certeza. Em uma audiência recente, o Tribunal Superior Eleitoral esteve presente, na pessoa do presidente, e fez duras críticas a essa proposta. Como é que o senhor encara essas críticas do TSE? O presidente Barroso não sabe o que fala, ele não estudou a questão e ele apenas repete o que os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral dizem para ele falar. Ele, inclusive, foi a uma audiência, uma comissão geral da Câmara, ele não quis ir na comissão especial porque teria que debater, porque na comissão especial os deputados estão estudando o tema. Ouviram outros especialistas e ele tinha que ir lá para responder aos deputados, e até agora não foi. Nem ele e nem o técnico responsável pela implementação do voto eletrônico no TSE. Até agora não foram lá. Então, eles acabam jogando com a burocracia do TSE que implementou o sistema atual. E ela vai defender o atual sistema. Então, eles repetem, porque o presidente do TSE ele é transitório. Ele fica lá um período curto e depois outro assume o seu lugar, então o poder real está na burocracia. E é evidente que eles vão defender a obra deles, coisa que eles não deveriam se meter nessa discussão da forma que se metem, porque eles fazem isso de forma dogmática, eles não estão necessariamente abertos às mudanças, e isso acaba sendo até um desrespeito ao Congresso Nacional, que está debatendo o tema, e está debatendo o tema com seriedade. Ninguém está lá para brincar de mudar o sistema eleitoral. Inclusive, o Congresso já aprovou em outras ocasiões, por unanimidade, o voto impresso. E o Supremo declarou inconstitucional, uma interpretação bastante controversa sobre violação de sigilo do voto, e por isso que agora o Congresso, mais uma vez, insiste no tema, porque é cobrado sobre isso para aprovar uma emenda constitucional e aí, então, sanar os vícios de constitucionalidade. Há indícios de fraude nas eleições para que seja gerada uma proposta como essa? Pessoas que não confiam. Os indícios de fraude, quais são? Você hoje não consegue verificá-los. O sistema nosso é obscuro. Quando o eleitor digita o número do candidato dele na urna, ele tem que confiar que o software vai respeitar a escolha dele e, por alguma razão, não vai gravar uma outra informação. Isso não é verificável.
Quando houve uma contestação no resultado da eleição em 2014, o PSDB contestou e aí foi aberto para que fizesse uma auditoria. O resultado da auditoria, que o TSE fala, a auditoria não apontou fraude, é mentira. O que está no relatório é que não foi possível auditar. O sistema eleitoral brasileiro não é auditável, é o que está no relatório, tanto pelas condições do TSE quanto pela sua natureza. Então, não é possível afirmar que houve fraude, mas também não é possível afirmar que não há. É uma obscuridade, o homem tem que confiar no sistema, e isso está errado. Só o Brasil, Bangladesh e o Butão utilizam esse sistema. O mundo civilizado inteiro utiliza um sistema de contraprova, onde o eleitor pode ver o seu voto e acreditar, porque ele tem que confiar. A Corte Constitucional da Alemanha, Felipe, eles decidiram que o voto, como é no Brasil, é inconstitucional lá, por falta de transparência e porque necessitaria que todo homem tivesse um conhecimento técnico para poder confiar no sistema. E eles entendem que não. O voto é para o mais simples dos homens ao mais qualificado tecnicamente em linguagem de computação, é para todos. Então, é preciso um sistema que todos compreendam. Por isso, lá eles declararam inconstitucional o voto. Aqui é inconstitucional o voto impresso, é incrível. Eu tenho ouvido 3 grandes críticas a esse projeto. A primeira seria de que ela seria inviável dentro do orçamento, seria um custo a mais das eleições. A segunda é que o voto impresso ele já existe em outros países e também é questionado, a exemplo das últimas eleições nos Estados Unidos. E a terceira seria que essa proposta traria de volta o chamado voto de cabresto. Como é que o senhor encara essas críticas? Críticas de gente ignorante no sistema ou de que tem má fé. O voto de cabresto. Eles partem da premissa que a pessoa vai levar um comprovante para casa. Mentira, não é isso. A pessoa digita um número do seu candidato, é impresso o seu voto, ele olha, vê se aquela informação está correta e esse voto vai para a urna, ele nem toca no papel. É assim que funciona. Em algumas variantes, tem outras que as pessoas depositam, especialmente, na urna, mas ninguém leva voto para casa. Não é isso que está na emenda constitucional, não é isso que a comissão no Congresso discute, isso é mentira, isso é fake news. Então, tem gente aí com ignorância ou má fé falando esse tipo de coisa. O segundo ponto é que, como você levantou, em outros lugares, há voto impresso e há contestação de eleições. Bom, nos Estados Unidos não foi esse o problema. Nos Estados Unidos o problema não foi voto impresso. Nos Estados Unidos, o problema foi com a inovação que cortes estaduais impuseram, que era o voto pelo correio por causa da pandemia. E aí as suspeitas de fraudes é que as cédulas continham diversas opções de voto ali, porque eles sempre fazem muitos plebiscitos, referendos, consultas populares ali nas eleições deles, tanto estaduais, municipais ou até federais. E os votos apareciam só com a escolha para presidente, e quase todos no Biden. E isso que gerou a desconfiança lá. Não tem nada a ver com a urna em si. Isso é mentira também que estão falando. E lá, em 9 ou 8 estados, utiliza-se a urna eletrônica como no Brasil, mas só apenas atinge cerca de 5% do eleitorado. E mais, a discussão sobre o aprimoramento da eleição, dos sistemas eleitorais, ela não é só no Brasil, é verdade, é no mundo inteiro mesmo. Por alguma razão ou por outra, mas querem que o sistema seja confiável. E eu acho que isso é bom, ele até não é ruim, e nós precisamos dar as respostas. O nosso é o mais obscuro possível. E quanto ao custo, né, qual é o custo de uma democracia instável? Porque você tem que fazer projeções de cenário. Hoje, a sociedade tem uma capacidade de mobilização e de acesso à informação brutal, como nunca teve antes. Então, pessoas até desconhecidas, em pouco tempo, conseguem mobilizar a sociedade em torno de causas. Se nós tivermos uma eleição cuja uma parcela significativa da sociedade não confia no resultado, você pode ter uma instabilidade democrática, porque o eleito terá a sua legitimidade de eleição contestada. Quanto custa isso? Quanto custa? 2 minutos na Bolsa de Valores paga o custo de um sistema eleitoral que tem que ser aprimorado, e a gente tem que arcar, porque há os custos mesmo. Aí fala-se nos custos das impressoras, em
1,5 bilhão, 2 bilhões, enfim. Claro, é um custo, é uma opção, mas a gente tem que fazer a opção por segurança e estabilidade. Recentemente, o presidente deu uma declaração de que a sua disputa eleitoral também passou por um processo de fraude. A comissão também leva em consideração essa possibilidade levantada pelo presidente? A gente está discutindo o futuro, não é o que passou. A gente quer construir um sistema confiável para todos os cidadãos e que vai permanecer. O presidente passa, virá outro no lugar dele depois, se Deus que ele seja reeleito, depois passa. Mas o sistema tem que permanecer. A comissão não está investigando eleições passadas. A comissão quer construir um texto que dê amparo para um sistema seguro. Eu queria agradecer a sua presença aqui no Correio Debate, esclarecendo para a gente um tema muito polêmico, que está sendo discutido amplamente, e a gente espera que seja brevemente colocado em votação para que a gente tenha um entendimento para as eleições de 2022. Foi um prazer participar. Parabéns a vocês por manter um espaço e assuntos sérios possam ser tratados aí para a grande massa, para o grande público. Parabéns pelo sucesso também.